Queridos, não quero entristecer ninguém, mas quero falar de algo que aconteceu. Eu deitei, dormi um sono gostoso e acordei hoje pela manhã às 6 horas, chorando e sorrindo. Os irmãos sabem que hoje faz 4 meses que o Senhor levou o nosso pastor. E eu desejava muito, sempre desejei sonhar com ele. Não sonhar com ele da forma que ele estava, bem abatido, mas desejava sonhar com ele alegre, feliz, bonito, como eu conheci há 3 anos atrás. E pela graça de Deus eu amanheci hoje sonhando com ele, meus irmãos. Ontem eu e a minha esposa estivemos com a pastora conversando, alinhando algumas coisas da nossa igreja. E ela disse: pastor, você está tossindo um pouco, mas sara dessa tosse aí, porque amanhã o senhor vai pregar. Amém. Cheguei em casa, procurei um texto, estava olhando um texto, olhei, disse: é esse que eu vou pregar, que era em Romanos 8. Mas no sonho que eu tive hoje cedo, foi um sonho muito rápido com ele, meus irmãos. Mas nós estávamos, é como que nós estivéssemos assim, numa fazenda. Aonde eu estou aqui, era uma pontezinha. Aqui onde estão os irmãos, mais à frente era um rio estreito. E do lado de lá, um gramado muito grande, numa fazenda. E ali estava o povo, os músicos, os irmãos, ajeitando o som para começar um culto gostoso ali naquele lugar. E eu estava sentado aqui, ó, como estou agora. E dali, daquele outro lado de lá, daquele gramado, vinha uma pessoa que eu não estava conhecendo. E começava a entrar na água, preste bem atenção, os irmãos, e atravessava o rio com as águas por aqui. E quando ele estava na água, eu reconhecia que era o pastor Ismael. E ele atravessava, chegava até junto de mim, e eu dizia: pastor, o senhor? E ele vinha, colocava a mão, seu braço nos meus ombros. Sou eu. Eu digo: atravessou o rio e se molhou. Ele disse: não, só foi até aqui a coxa, está tudo bem. Aí eu digo: que prazer, pastor, tê-lo aqui entre nós. Eu assentado, ele com uma mão no meu ombro. Aí ele disse assim: o prazer no sentido físico ou espiritual? Eu disse: nos 2 sentidos, pastor. Aí ele respondeu assim: mas muito mais no sentido espiritual. Porque o sentido físico é passageiro, é rápido. Mas o sentido espiritual permanece para sempre. Acabou de dizer essas palavras, irmãos, e desapareceu. E eu acordei também, o sonho acabou. E aí eu fiquei pensando, meditando: meu Deus, o que é isso? E Deus me deu um outro texto para eu falar, baseado nessas palavras que eu ouvi dele. A palavra de Deus diz que, falando daquele menino lá, ela diz em Hebreus sobre o irmão de Caim, Abel, né? Que depois de morto ainda fala. E eu entendi que o pastor Ismael, Deus levou, mas ele continua falando para nós, nos nossos dias. E então, o tema que veio para mim pregar nesta noite, em outro texto também, deixei aquele texto lá de Romanos capítulo 8, que já estava mais ou menos alinhado, mas Deus me falou: você vai pregar aqui. E eu vou falar nesta noite, meus irmãos, por alguns instantes sobre este tema: os 2 privilégios do salvo. Pode botar aí, por favor? Os 2 privilégios do salvo. Eu recebi esse tema de um salvo, de uma pessoa salva por Deus,
que nós temos essa certeza de um amigo que marcou muito a minha vida. E eu creio que marcou a vida de vocês também. E justamente hoje, 4 meses, não sei porquê, mas Deus me deu esse privilégio. E eu louvo o nome do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus. O texto é em Lucas capítulo 18, do verso 18 a 30. Talvez um texto fora desse contexto, mas é nele que Deus também colocou para mim falar nesta noite. Os 2 privilégios do salvo. Todos nós que já somos salvos. E quem é salvo? É quem já se aliançou com Cristo Jesus. Amém, queridos? Quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Quem recebeu Ele de todo o seu coração. A Bíblia considera que é salvo. Mas os salvos só têm 2 privilégios? Não. Tem muitos privilégios. Mas eu quero enfatizar esses 2, porque neles estão incluídos tudo aquilo que Deus concede para nós salvos. Mas também eu quero dizer, se nesta noite aqui não há pessoas ainda que se considerem salvas, porque não tiveram uma aliança com Cristo, em Cristo, como seu Senhor e Salvador, esta é uma noite propícia para isso. É uma noite de salvação para a sua vida. Lucas 18, 18 a 30, foi justamente no ministério de Jesus, andando na terra, quando ele depara com este homem, diz o texto. Certo homem importante, vejam bem, lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Porque você me chama bom, respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse aquele homem importante. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Paizinho amado, Deus querido, estamos diante da Tua palavra, Senhor, e a Tua palavra é a verdade. Fala conosco, ó Pai, neste momento. Usa a mim apenas como um canal para levar a Tua palavra, para pregar a Tua palavra aqui nesta noite. Fala aos nossos corações profundamente, que nós saiamos daqui, ó Deus, edificados através da mesma, em nome de Jesus. Amém? Amém, amados. Queridos, o que é privilégio? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Privilégio é direito ou vantagem especial e exclusiva. É também graça especial e é uma grande honra. Uma pessoa privilegiada tem essas características.
O salvo em Cristo Jesus tem o direito, tem a grande honra, meus queridos, de desfrutar bênçãos materiais e bênçãos espirituais ao mesmo tempo aqui na terra. Sim ou não? Sim. Deus nos concede a nós salvos por Ele mesmo, bênçãos materiais e bênçãos espirituais. Então nós somos privilegiados nesse sentido. Enquanto vivos aqui, enquanto vida aqui na terra, nós temos o privilégio de recebermos bênçãos materiais, mas também bênçãos espirituais. Mas, depois que nós partimos para a eternidade, e aí vamos partir com Cristo, porque somos salvos com Ele, nós vamos desfrutar apenas das bênçãos espirituais, ok? Porque as bênçãos materiais vão ficar por aqui, elas não vão seguir conosco. E o que são bênçãos materiais? Que é o primeiro privilégio. São todos os benefícios que conseguimos alcançar de uma forma lícita. Vale ressaltar isso, porque se alguém recebe privilégios, consegue bens materiais de forma ilícita, não é do agrado de Deus. Mas se é de forma lícita, com o suor do seu rosto, trabalhando para alcançar, então isso é bênção para a nossa vida física desfrutar aqui neste mundo, aqui na terra. Por exemplo, a saúde são exemplos de bênçãos materiais. O emprego, a moradia, o carro, a empresa, o sítio, a fazenda, o alimento, a roupa, o calçado, tudo que nós adquirimos no sentido físico, de uma forma lícita, repito, são bênçãos materiais que Deus consegue para nós desfrutarmos aqui na terra. Porque talvez o conceito de algumas pessoas é que, não, nós temos que ser pobre mesmo, não ter nada. Não, não é assim, irmãos. Agora, também não é para alguém querer passar os pés diante das mãos, para querer conseguir tudo, porque acha que precisa, de qualquer jeito, de qualquer modo, possuir tudo. Não, espere o tempo de Deus, espere a vontade dEle, e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, e vai se cumprir na tua vida, meu querido. Nós temos que lembrar, irmãos, que todos esses benefícios, e tantos outros mais, nós citamos poucos, são efêmeros, são passageiros, que inclusive a nossa vida, a nossa própria vida aqui na terra, ela é passageira. Precisamos cuidar dela, sim. Quando estamos doentes, vamos ao médico, tomamos remédio. Precisamos cuidar da nossa vida, não deixamos o nosso corpo, o próprio corpo abandonado de jeito nenhum. Mas temos que ter esta certeza, esta convicção, de que quando deixarmos esta vida, não poderemos levar nenhum benefício adquirido aqui. Nada deste mundo nós levaremos. Preste atenção nesta parábola, a parábola do rico insensato, contada por Jesus em Lucas, capítulo 12, de 13 a 21. Se os irmãos puderem projetar aí esse texto. Mas eu vou aqui falando na nossa Bíblia e dizendo para os irmãos, olha o que diz aqui. Jesus contou essa parábola também. Porque alguém da multidão chegou para Jesus e disse, mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância.
A vida de um homem ou de uma mulher não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhe contou esta parábola. A terra de um certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E depois disso, direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, em outra tradução, louco, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida, então quem ficará com o que você preparou? E aí Jesus diz: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Esta parábola aqui nos mostra, irmãos, Jesus contando que nós devemos nos enriquecer muito mais nele, amém, queridos? Buscar Ele de todo o nosso coração, servir a Ele constantemente, abundantemente, porque por mais que nós façamos para Ele ainda é pouco, nós precisamos fazer muito mais, e não estarmos pensando exclusivamente nos bens terrenos, em ajuntar tesouro na terra, porque Ele mesmo disse: não ajunteis tesouro na terra, porque aqui o ladrão rouba, a traça consome, o ferrugem destrói. Mas ajuntem tesouro, guardem tesouro no céu, porque onde estiver o vosso tesouro, estará também o vosso coração. Então este homem aqui só pensava em si. Meus armazéns estão pequenos, vou reconstruir outros maiores, e aí eu vou ter bem. E aí eu vou dizer em outra tradução, ele diz até para a sua alma: alma, folga, descansa, bebe, porque você tem muitos bens para o resto da vida. Não pensava ele nunca em partir para a eternidade. E então é quando diz o texto, Deus chamando, dizendo: hoje te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem vai ficar? Tem muita gente assim neste mundo, pensando somente nos bens materiais. Mas devemos pensar nos bens espirituais, Também o homem rico de Lucas 18, de 18 a 30, quando nós lemos do texto em apreço, era apenas religioso, nós entendemos isso. Era apenas um religioso. Estou abastecendo a garganta que está vindo de uma tosse muito grande, irmãos. E de vez em quando ela está coçando e eu estou aí colocando uma água para melhorar. Então, este homem que procura Jesus, ele era apenas religioso. E se nós olharmos, meus queridos, o mundo está cheio de pessoas religiosas apenas. Pessoas de uma tradição, como era ele mesmo, que diz que conhecia, e até dizia que cumpria os mandamentos, mas ele não cumpria não. Sabe por quê? Nos mandamentos está escrito: não terás outros deuses além de mim. Nos 10 mandamentos está escrito. Ele disse que guardava desde a sua infância, mas aí ele estava fazendo dos bens materiais o seu Deus. Quantas pessoas estão fazendo de coisas banais, de coisas sem sentido, o seu Deus? Ao invés de buscar Deus em primeiro lugar, com toda a sua justiça, com todo o seu amor, para que as demais coisas sejam acrescentadas, como a própria palavra de Deus nos ensina, mas muitas pessoas não. Eu tenho isso aqui para fazer, não posso ir hoje ao culto. Eu tenho isso aqui para fazer, não posso estar na célula. Eu tenho isso para fazer, deixa para depois o trabalho de Deus. E se Deus chegar para você, meu irmão e minha irmã, quando Ele voltar e disse você, e você se apresentar e Ele falar para você: não te conheço, não vos conheço, apartai-vos de mim. Isso é tremendo.
Então os bens daquele homem estavam tomando o lugar de Deus na sua vida. E isso é perigoso demais. Os bens dele estavam sendo o Deus dele. Mas quando Jesus pediu para vender os bens, Jesus disse: venda os bens, reparta com os pobres, porque está lhe faltando alguma coisa ainda. Meus irmãos, é tremendo. Às vezes a gente se acha totalmente pronto para Deus, mas Deus está dizendo, Jesus está dizendo, está faltando uma coisa na sua vida, está faltando isso. Eu sei demais a palavra de Deus, para que estudar tanto, para que ler mais a palavra? Tem gente que diz assim: eu já li a Bíblia mais de 20 vezes, mas não tem uma intimidade profunda com Deus. Lê para cumprir uma tabela, talvez. Não é isso que Deus quer de nós. Então, quando Jesus diz para ele, citou os mandamentos, ele disse: eu tenho guardado desde a minha infância, desde a minha adolescência, eu tenho obedecido. Neste ponto ele estava se achando tal, o sabichão. Não, eu sei tudo isso aí, Jesus. Em outra tradução diz que ele citou os mandamentos. Mas aí Jesus chega para ele, e aqui eu gostaria de falar uma outra coisa, porque ele apenas estava também reconhecendo Jesus como um bom mestre. Nem todas as pessoas, até aquelas que dizem Senhor e louvam o nome do Senhor, reconhecem Ele como Salvador e Senhor. Às vezes acha que Ele foi um grande homem aqui na terra, bondoso, um bom mestre, ensinador. Este homem aqui achava isso. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Creio que ele não achava ele como Senhor da sua vida, porque se ele achasse, na hora que Jesus disse assim: olha, então te falta uma coisa, vai, vende tudo quanto tu tens, reparte com os pobres, vem, segue-me e terás um tesouro no céu. Ele fazia isso, mas o texto diz que ele se entristeceu, ficou triste, quando Jesus disse assim: vai, vende tudo que você tem, reparte com os pobres, vem, segue-me e terás um tesouro no céu. E o texto diz que ele era um homem muito rico, se entristeceu. Então muitos querem a salvação, querem o Salvador Jesus, querem o Mestre amado, mas muitos não querem Ele como Senhor. Por quê, meus irmãos? Porque como Senhor, as ordens quem dá é Ele. As ordens vêm de lá de cima. E se vem de lá para nós, nós temos que obedecê-las. A ordem de Jesus foi para a ordem de Deus para Moisés foi: vai para o Egito, libertar o meu povo. A ordem para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela. Houve questionamento da parte de Moisés? Houve, mas ele terminou indo, ele foi. Deus está nos chamando para realizar a sua obra cada dia mais. Ele quer que nós façamos o melhor para Ele, meus amados. Deus está te chamando, homem e mulher, para que você se torne um líder de célula, uma líder de célula. Deus está te chamando, homem e mulher, para que abra a porta da sua casa para receber a arca de Deus, que é a célula. Quantas vezes nós sentimos essa dificuldade na liderança? Queremos multiplicar mais, queremos trabalhar mais, mas achamos essa dificuldade. Está faltando líder, está faltando disponibilidade. Porque líder, Deus faz de cada um de vocês um líder.
Está faltando essa disponibilidade. Então não podemos dar desculpas. Aquele homem ficou muito triste quando Jesus disse isso. Por isso mesmo, meus queridos, meus amados, é que Paulo recomenda em Colossenses 3, 1 a 3, ele diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quantos têm aqui a sua vida escondida com Cristo em Deus? Dê um glória a Deus aí. Então, meus amados, nós precisamos avançar neste reino de Deus, né, para ganhar vidas e cuidar bem delas. E as bênçãos espirituais? Eu falei até aqui das materiais. São todas aquelas que beneficiam o nosso espírito. E aqui mesmo neste mundo, irmãos, nós que um dia nos aliançamos com o Senhor Jesus, já começamos a desfrutar das bênçãos espirituais. Em João 16, 33, por exemplo, Jesus diz assim: eu lhes disse estas coisas para que em mim tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. E aí Paulo, que aprendeu de Jesus, diz em Romanos 8, 36, 37, por amor de ti, falando de Jesus, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Glória a Deus. Enfrentamos lutas, sim, batalhas, dificuldades. Quem é que não enfrenta neste mundo? Se você sai para trabalhar, tem lutas, tem dificuldade, tem aperreios. Para o estudo, para a sua faculdade, para a sua escola, tem dificuldade. Com a sua vizinhança, tem dificuldade. E não vai ser diferente no reino de Deus, aqui na terra. Enquanto aqui nós estivermos, meus irmãos, tem luta, tem batalha, mas o nosso Deus é o grande vitorioso e é Ele que nos dá a vitória. Se nós confiarmos tão somente nele, nós seremos mais do que vencedores, como diz a palavra de Deus. E aí o resultado disso nas nossas vidas é paz, alegria, amor, fé e esperança. Tudo isso e muito mais são bênçãos espirituais de Deus sobre as nossas vidas. E finalmente, as bênçãos espirituais eternas. Porque a nossa vida aqui tem um fim. Tem um começo, mas tem um fim. Apocalipse capítulo 21, de 1 a 4. A palavra de Deus nos diz assim: que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Quem é que não chora aqui? Levante a mão. Todo mundo chora, né? Nós temos os nossos momentos de alegrias, de prazer, de felicidade, mas também tem momento de choro. Tem momento de dor aqui, mas lá não, vai se acabar em nome de Jesus. Lá é só alegria. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Consola o seu irmão, console a sua família, os seus familiares. Evangelize ele dizendo isto: olha, no mundo, Jesus disse que nós teremos aflições. Nós aqui choramos, nós aqui padecemos ainda, mas com ele nós somos mais do que vencedores. E lá nos céus ele vai enxugar todas as nossas lágrimas. Lá no céu também, na eternidade, meus queridos, não haverá mais morte. Quantas mortes aqui tem havido na face da terra? De pessoas inocentes. Mas acabará de uma vez. Lá é só vida, vida eterna para todo sempre.
Aqui nós passamos por tristeza, lá é só alegria, diz a palavra de Deus. Lá não haverá tristeza, lá não haverá choro, não haverá dor. E aí o final do versículo diz: pois a primeira ordem, pois a antiga ordem já passou. A antiga ordem nós estamos vivendo ainda, mas com uma esperança muito grande, pois temos Cristo no nosso coração e nossa vida, e com a esperança de vida eterna, de um porvir feliz, de uma vida juntamente e para sempre com Deus, uma vida eterna, onde não haverá mais sofrer. E é Tiago 1,12 que diz assim: feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Feliz é o homem, feliz é você, mulher, feliz é você, jovem, feliz é você, adolescente, criança, que serve a Deus, que mesmo passando por provação, persevera nos caminhos do Senhor, na presença dEle. E a palavra de Deus nos garante isso, porque depois de aprovado, você e eu, nós receberemos a coroa da vida, que Deus prometeu para aqueles que o amam. Quantos amam a Deus aqui de verdade? Glória a Deus. Então essa coroa está prometida para você, coroa da vida, como está para mim também, porque eu amo o meu Senhor. Queridos e amados em Cristo, nós somos privilegiados em dois tempos: o tempo terreno e o tempo eterno. Mas muito mais seremos privilegiados, e já temos essa certeza, no tempo eterno. Porque o tempo aqui, como já dissemos, e a palavra nos diz, é passageiro. Nós estamos aqui de passagem. A nossa cidade não é aqui, o nosso estado não é aqui, a nossa nação não é esta. A nossa cidade é a Nova Jerusalém de Deus. A nossa nação é o céu, onde está o Senhor. Vale a pena, meus amados, a gente viver fazendo a vontade de Deus, mesmo com dores, lutas e sofrimentos, mas com a convicção de que quando findar a luta neste mundo, nós teremos no céu uma vida plena, cheia da bondade e da presença do Senhor. Os nossos dois privilégios são desfrutarmos aqui mesmo, as bênçãos de Deus, mesmo passando por momentos difíceis, e também livre de todo sofrimento, um dia desfrutarmos no céu uma eternidade feliz, sem nada de ruim, só bênção, só vitória, em nome de Jesus. E eu finalizo essa mensagem, eu convido a todos a se colocar em pé, com o conselho de Deus para nós nesta noite. O conselho dele está em Apocalipse 2, verso 10, a parte B do versículo, quando Deus diz para mim, para você, para todos nós amados: ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Eu quero que a igreja repita comigo: ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Essa é a palavra de Deus, é a garantia do Senhor para mim e para você nesta noite. E para você, meu amigo, que ainda não tem uma aliança com o Senhor, procure ser fiel a Deus. Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador, e você também vai ter essa garantia na sua vida. Porque aqui tudo é passageiro, mas na eternidade nós vamos viver para sempre, e para sempre nos braços do nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus.